Uma avó leva os netos para conhecer o seu passado num bairro na área rural da pequena cidade de Brasópolis, em Minas Gerais. O local foi por muitos anos a moradia de um rezador e da família dele. Ele fazia benzimentos e rezas para aliviar as dores do corpo e da alma das pessoas. Mas o lugar também guarda histórias fantásticas que cercam a família dele até hoje. E foi baseado nessas lembranças dos seus antepassados que o professor Pedro Dias Teixeira criou a ficção Mistérios no Bairro Japão. E esse é o curta-metragem que a gente vai exibir daqui a pouco no Revelando os Brasis. Pedro, com tanta história fantástica assim dentro da sua própria família, você não deve ter tido dúvidas não sobre qual história mandaria para o Revelando os Brasis, não é? Ah, sim. O difícil é escolher, né? Qual que era seria mais interessante, né? Na história que eu mandei tinha um resumo de 4, né? Mas não cabia as 4 no curta, né? Aí investi mais na que parece o demônio, né? E todas elas têm esse componente meio sobrenatural, assim, meio de suspense? Ah, sim. É engraçado, né? Nesse projeto da escola, que a gente escolheu as histórias, todas eram nesse universo de assombração, as coisas meio místicas, né? Eu acho que é típico do interior de Minas Gerais, essa questão da... E é uma área rural, né? É. Também propícia para isso, porque aqueles barulhos todos, a escuridão, os sons da noite, né? Não tinha luz elétrica, né? Agora, o que é essa história que você estava falando de um projeto na escola? Foi um livro que vocês editaram? Então, na verdade, né, eu tive a ideia até. Baseado nas histórias, né, que minha mãe sempre contava, né, na família dela. Aí, né, eu com os professores montamos um projetinho para a gente colher essas histórias dos bairros, né, não só do Japão, de todos os bairros. Aí foi feita uma seleção, né, vários professores deram nota nas histórias, acho que vai ser mais de 100 histórias. Aí escolhemos umas 20 para colocar no livrinho. Mas as histórias que a minha mãe contou, é engraçado que a comissão não deu nota boa, né, então não passou. Aí eu falei assim, então eu ouvi a chamada, né, no capítulo da Revelando, e mandei a história, deu certo. Você acreditava na história, o quanto ela era boa mesmo, eu achei a história era a cara do projeto, falei assim, mas não é possível aqui, né? Você é professor de português e literatura, né? Isso te ajudou a fazer o roteiro do filme? Na verdade, você pegar uma história e fazer roteiro é difícil, né? Às vezes que é fácil, não é, né? Porque você tem que pôr a história, contar a história através de diálogo, de falas, né? Eu achei um pouco difícil. Agora, todas as histórias, né, a gente estava falando, elas têm esse componente meio sobrenatural, mas elas têm a ver com aquela casa em especial onde morou o seu avô, né? A casa ainda está na família? Vocês ainda têm acesso a ela? Sim. Na verdade, o meu avô morreu, né? E aí minha avó vendeu. Mas quem mora lá é parente. Só que ali no entorno, todos os parentes são primos, né? Mas o resto continua ali. Pedro, em algum momento você teve dúvidas sobre qual seria o gênero do seu filme? Se seria um documentário, se seria uma ficção? Quando eu fiz a inscrição, eu já tive essa dúvida. Porque, na verdade, né, são histórias, né, conhecidas, né? Histórias de família, histórias do bairro. Mas também, quem que vai provar que apareceu lá, né, o demônio, né? Ou que foi assim mesmo, daquele jeito, né? Apesar que a minha mãe afirma que realmente ela foi carregada pelo demônio, né? Na cabeça dela ela foi. Mas, como que eu vou falar que é um documentário, eu fiquei em dúvida. E depois, na verdade, meu avô morreu há muitos anos, né? Então eu falei assim, vou ficar na ficção, que eu acho que fica assim, interessante, né? E que ganha essa licença também, né? Exatamente. Que é assim, é ficção, mas é baseado em fatos reais, né? Aí você falou assim, nossa, mas não podia falar isso do meu avô, né? Eu falei assim, peraí, é uma ficção, né? Então não tem esse compromisso de comprovar nada, né?
E a pessoa que recebe vocês no filme, né, ela acaba falando, os atores, melhor falando, ela fala assim, a gente ouve ainda muito trupé aqui, eu ainda ouço muito trupé à noite. O que é isso? Que palavra, o que quer dizer? Ela, a Dona Dita, ela é muito religiosa, né? E ela realmente compraram da minha avó, são até hoje, isso há muitos anos, né? E ela fala que realmente até hoje tem barulho estranho na casa. Até o pessoal foi meio preocupado, né? Que é mal assombrado, não sei o quê, né? E ela é corajosa, que ela mora sozinha. Então, tropé seria barulho, trote de cavalo, né? Será que é ou não é, né? Será que é o capiroto? É um mistério, né? Será que é o demo? Ah, meu Deus. Nome, será que é o chupa-cabras, né? Porque também tem essa... É o nome da história, Mistérios, né? Mistérios no Bairro Japão. Que é essa zona rural, né? Por que o nome chama Bairro Japão? Então, tinha outro nome. Aí disse que morou um japonês lá, né? E ele mexe com lavoura. O japonês é muito trabalhador, né? Ele sabe como que é a história do japonês no Brasil, né? Então, ele trabalhou um tempo lá, ensinou o pessoal, né? A mexer com agricultura e tudo. Mas depois ele foi embora. Aí, mudaram o nome para Bairro Japão. E ficou, né? É engraçado que não tem nada a ver com o Japão, né? Podia ser bairro do japonês, né? Mas não, bairro Japão, porque ele também deve ter introduzido a cultura japonesa. Que também é engraçado, né? Porque chama Japão, né? Só fico curioso. Mas é como ficou, né? Agora, a sua família reagiu bem ao filme? Como é que foi o dia que eles viram a exibição? Então, na verdade, eu fiquei preocupado, né? Falei assim, nossa, eles vão falar que estou, né? Na imagem do patriarca da família, né? Do Pedro Maria. Mas não, as histórias, eles conhecem, é a história que todo mundo conhece. Então, foi Pedro, é isso mesmo, não fala isso, né? Quer dizer, se é verdade ou não, né? No dia da exibição, como foi? A família toda foi para lá e aí foram moradores também e outras pessoas? Sim, então, Bairro Japão, muita gente, parentes, né, que moram nas cidades vizinhas, que nunca vão em Brasília, foram, família inteira, tia minha, assim, que, né, quero só ver o que o Pedrinho, né, falou de mim nesse filme. Foram para minha casa, que eles elas não vão em casa, assim, não tem muita... Foram, gostaram, e eu fiquei preocupado. Eu falei, não, tudo certinho. Agora, os atores estão muito bem dirigidos, né? Eles estão convincentes no papel. Eu queria saber como é que foi a sua direção. Então, na verdade, a gente tem maior dificuldade, porque a gente não sabe mexer, assim, com filme, né? A gente mexe com escola, teatrinho, né? Mas o grupo teatro, chama TAB, né? Eles sentiram bem, assim, a vontade. E eles, né, acharam que eles, né, fizeram um bom trabalho, né? Na verdade, eu pessoalmente não sei como avaliar se é bom, mas eles gostaram muito. A cidade toda gostou muito do trabalho, do projeto. Você teve alguma outra dificuldade para gravar na hora, ou na produção, ou no roteiro, ou na edição? Na verdade, eu tô trabalhoso, né? Na vida tudo trabalhoso, né? Pensa que é fácil, mas não é, né? Mexer com muitas pessoas e você tem que agradar a pessoa, né? E tem que ter paciência, né? E eu achei, na verdade, tudo trabalhoso. E a gente também dá aula, assim, a cabeça foi muito cheia de coisa resolver, né? Assim, né? Então, foi trabalhoso, mas foi começador, né? Porque você vê tanta gente foi na praça num dia, né? E o projeto te ajudou a impulsionar, a motivar os mais jovens a fazerem também seus filmes? Ah, sim. Tem um menino lá, né, que faz parte lá do roteirista, continuista. Esse menino, ele tá no Rio, ele não sei se está fazendo já, mas ele ia fazer cinema. Ele adora. A partir do seu filme? Sim. Bom isso, motivar os mais jovens, né? Porque às vezes o que a gente faz, assim, numa determinada idade da vida, nem sempre chama a atenção deles, né? A mãe dele ficou muito contente, porque ele não tinha, assim, definido uma profissão. E depois ele ficou animado. E eu queria saber de você, Pedro, se você ficou contente em participar desse projeto, queria que você mostrasse quem é o Pedro daqui. Dentre esses 20 diretores aqui, acho que você já conhece essa foto. Cadê você? E hoje, você se sente o mesmo Pedro dessa época aí? Ah, não. Aqui eu estava meio assustada. E o que mudou? Eu acho que eu fiquei mais aberto, assim, conversar mais, né? Você era mais tímido? Sim. Agora, por causa do filme, você tem que chegar, né? Nós tivemos que fazer todo um trabalho na comunidade e tal, né? Então você acaba soltando mais, né? E essas pessoas se tornaram seus amigos? Ah, sim. Você fica em contato com eles?
Porque aqui no Rio, durante as gravações do projeto, né, a gente vê que vocês estão se encontrando nos bastidores e tudo mais, e até criaram um grupo, né, para poder se comunicar e manter esses eu vejo laços. hoje que te encontrou, o pessoal vem carinhoso, assim, você vê que marca a história, né, da vida das pessoas, né. E todo mundo ter vivido intensamente naquele mesmo período, né, acho que isso também reforça os laços. Né? As dificuldades, os anseios, né, interessante, sim. Bacana, Pedro. E algum deles opinou sobre a sua história? Ah, sim, vários. Fala, sempre vou lavar uma coisinha ou outra. Sabe? Bacana. Sim, no próximo bloco, então, você fica com o curta Mistérios no Bairro Japão. Divirta-se e aproveite para conhecer mais das histórias do interior do nosso país aqui no Revelando os Brasis. Bom filme.